Vocês, Deus abençoe a sua vida, né? Pastor Donizete Pereira, mais uma vez, vamos analisar aqui o livro de Apocalipse dentro da visão nossa escatológica, ok? Por quê? Porque a nossa visão, né, nós somos pré-tribulacionistas, porque existem vários estudos sobre a visão escatológica e existem, na realidade, os pré-tribulacionistas. O que significa pré-tribulacionista? Pré-tribulacionista significa, no entendimento bíblico, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Porque a igreja, na realidade, é noiva. E a igreja, na simbologia, como noiva, vai casar com Jesus, ok? Então, a igreja vai casar com Jesus. E é coerente pensar em uma igreja que passa por várias aflições, que é o caso da grande tribulação, e depois vai ao encontro do noivo. Então é coerente isso aí. Então nós vamos ver tudo isso dentro desses estudos. E existem outras visões escatológicas. Talvez a tua cabeça fique aí meio, né? Quais são as outras visões escatológicas? As outras visões escatológicas são pós-tribulacionista e os tribulacionistas, né? Então, pré-tribulacionista e pós, aqueles que acreditam que a igreja é arrebatada antes, os que acreditam que a igreja vai passar até a metade da grande tribulação. Aliás, a grande tribulação é um período de 7 anos dividido no meio. 7 anos dividido no meio. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Na realidade, 3 anos e meio vai ser a implantação do sistema mundial, e os 3 anos e meio finais vai ser as maiores pragas que vai ser derramadas sobre a face dessa terra, né? E principalmente na grande tribulação, Deus vai provar o povo de Israel, né? Especificamente o povo de Israel, tá? E aquelas pessoas também que não vai ser arrebatado. Uma pergunta vai haver salvação no período da grande tribulação? Vai, pela misericórdia do Senhor. Então vai haver salvação na grande tribulação. Outra pergunta que me fazem assim com frequência essa salvação é pela graça? Mas pela fé. Porque a igreja não vai estar mais aqui, mas as pessoas que negarem a implantação do sistema, um exemplo, o controle mundial, obviamente vai ser morta, né? Porque eles vão tentar fazer com que a humanidade, naquele tempo, depois do arrebatamento da igreja, se dobre para o sistema do anticristo. Lembra? Na tipologia, a gente volta um pouquinho ali no livro de Daniel, lembra da estátua que Nabucodonosor fez, aquele edito, Daniel 3, que todo mundo tinha que se curvar perante aquela estátua, na realidade, ao som da buzina, do pífaro, lembra disso aí? E isso vai acontecer. Todo mundo vai ter que se dobrar ao sistema do anticristo, que já está sendo implantado agora no mundo, tá? É só você observar que esse sistema já está sendo implantado no mundo. Então a nossa visão é pré, e significa que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ok? Então talvez você vai assistir alguns vídeos aí, principalmente na internet também, e tua cabeça fica meio confusa, porque tem alguns ensinadores que eles são, na realidade, pós-tribulacionista. Tem alguns ensinadores que são o quê? Tribulacionistas. Eles vão ensinar você que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação, mas no período de 3 anos e meio. E tem aqueles que vão ensinar que a igreja passa, né? Mesma coisa o milênio, né? Tem os pré-milenistas, os milenistas e os pós-milenistas. Na realidade, tem alguns ensinos aí que diz que esse milênio, que está escrito aqui no livro de Apocalipse, que é o reinado de Cristo com a igreja na terra, ele já está acontecendo. Ou esse milênio, ele é espiritual, né? Mas isso a gente crê pela Bíblia, né, que nos estudos mais amplos que a gente discorda com isso. Por quê? Porque Jesus é rei e Jesus não reinou. Foi anunciado o rei. Vocês lembram disso? O rei
nasceu o rei, né? Lembra aqueles 3 magos que eles foram levar presente para o rei? Só que você viu Jesus reinando? Não, Jesus não reinou. Ele vai reinar aqui nessa terra, né, num período de 1000 anos. Isso quer dizer, a igreja é arrebatada antes, essa é a nossa visão da grande tribulação. Por que a igreja vai ser arrebatada? A igreja vai ser arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares. A igreja é tirada da terra e encontra com o Senhor nos ares, segundo Paulo, na sua visão escatológica, ele escreve ali as cartas aos Tessalonicenses, né? Porque Jesus desce, a igreja sobe, né? Encontra com o Senhor nos ares, redobre a tua atenção, dali Jesus leva a igreja à presença do Pai. Dos ares, Jesus leva a igreja para se encontrar com o Pai. Aonde? No terceiro céu, que é o paraíso. Lá vai acontecer o quê? Os galardão, vai acontecer o casamento, né? Lá nós vamos ver todos os que lá já estão, né? Os patriarcas, tudo. Lá vai ser a nossa reunião, Paulo diz, com ele. Lá nós vamos aprender muitas coisas, porque o nosso nível espiritual, quando nós estivermos lá, vai atingir 100%. O que é esse nível espiritual que atinge 100%? Porque o nosso nível espiritual, mais que o ser humano, ele quer ser santo, não existe isso. Porque a nossa natureza, não estou falando de salvação, mas a natureza nossa é pecaminosa. A nossa natureza é caída. Mais que eu jejuo, mais que eu leio a Bíblia, mais que eu me separo para Deus, a minha natureza, eu tenho que ter essa consciência, ela é caída. Então, mais que nós se separamos, nós pecamos no pensar, no agir. Por isso que a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. E por isso que aí entra a graça. O que é graça? O favor imerecido da salvação. Porque nós não somos salvos porque nós somos bonitos, nós somos salvos pelo favor imerecido de Deus. O que é favor imerecido de Deus? A graça é favor imerecido. Isso quer dizer, a gente não merecia esta grande salvação, mas Deus, Ele outorgou a salvação para o ser humano. João 3,16, Ele ama o mundo e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Então nós analisamos, nós pensamos e que a nossa visão é pré-tribulacionista. Lá no céu, a igreja vai permanecer 7 anos lá no céu. Entende? A igreja é tirada, começa a grande tribulação. Na terra começa a grande tribulação. Ok? E no céu, a igreja galardoada. Entende? A igreja é o corpo de Cristo, numa revelação ampla ali de Efésios. Deus deu uma revelação que a igreja é o corpo de Cristo. Agora analisa, quando depois do arrebatamento da igreja, aonde a cabeça porque Jesus é o cabeça da igreja. Aonde a cabeça ir, o corpo vai. Aonde que Jesus ir, depois do arrebatamento da igreja, o corpo vai com ele. Então, e a escatologia diz também que depois que terminar o período de 7 anos, Jesus volta com a igreja para implantar o seu reino milenar, né, aqui na terra. Então, nesse arrebatamento, observa, aí sim, o ser humano vai atingir o nível espiritual de 100%. Esse nível espiritual, quem tinha esse nível espiritual, não estou falando de Jesus quando estava aqui na terra, era Adão. Adão, antes da queda, ele tinha o nível espiritual de 100%. E com o nível espiritual de 100%, nós temos comunhão com Deus, não em espírito, assim, em espírito e fisicamente. Porque a Bíblia diz que Adão, Deus descia, né, no jardim para dialogar com Adão, para falar com Adão, todo dia. Agora, como que Adão não morria? Sendo que a glória de Deus, ela mata
o ser humano hoje pelo estado caído do ser humano. Você me entende? Pelo nosso estado carnal. A glória nos mata. Observa que quando Deus quis revelar algo maior ali para Moisés, Moisés teve que ficar 40 dias, né, ali em jejum. Isso quer dizer, se preparando para o tamanho da revelação. Observa isso. Então Moisés teve que se desligar, ele teve que ficar lá no Monte Sinai, ou Horebe, 2.235 metros de altitude. Ele teve que ficar primeiro sozinho, ele teve que ficar nesse período de jejum para atingir o nível da revelação. Então observa, né, um homem que foi preparado para ter uma revelação. Então observa que Deus na Bíblia, antes da queda, antes ele falava frente a frente com Adão. Depois da queda, o nosso corpo se tornou pecado, pecaminoso. Ninguém é santo. Paulo fala isso, Romanos 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, por isso que nós temos que a cada dia se render a Deus, ler a Bíblia, falar, Senhor, limpa minha mente, tudo, porque é só a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então nós entendemos que o nível 100% espiritual de Adão tinha o contato direto com Deus. Esse nível caiu. E hoje nós temos o contato direto com Deus, como? Através do caminho, da verdade e da vida. E esse caminho, a verdade e a vida, só é através de uma pessoa. Que pessoa? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus hoje é a ponte que nos liga a Deus. Tá? Então vai ser dentro dessa harmonia, dentro desse estudo explicado para você, que nós vamos aqui aprofundar, ou analisar, assim, na realidade, os pontos principais do livro do Apocalipse. Tá? Onde se fala tanto, né, no livro do Apocalipse, e pelas profecias, óbvio, que está caindo, né? Então, que está já acontecendo na realidade, né? Você está vendo o que está acontecendo hoje no mundo. Então, nós observamos um exemplo, o capítulo 5, né, do livro do Apocalipse, Apocalipse 1:5, ele diz assim, que... E da parte de Jesus Cristo, né, que é fiel e testemunho do primogênito, dos mortos, dos príncipes, dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, lembra o favor imerecido? Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, não somos merecedores, mas como que Deus nos olha? Você já parou para pensar nisso? Como que Deus nos olha? Ele olha através de Jesus. Isso quer dizer, se eu como criatura, eu era afastado de Deus. Eu bebia, eu fumava, eu praticava o mal. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus um dia como meu único e suficiente Salvador, eu não sou mais criatura. Eu passei a ser filho de Deus. E na condição de filho, o Pai me corrige. Você entende? Na condição de filho. E na condição de filho, o favor imerecido chegou até mim. Entrou dentro do meu coração e está ainda fazendo uma obra dentro de mim. E esse favor imerecido, que um dia chegou, né, perante a mim, através de Jesus, chegou perante a mim, Ele está fazendo uma obra em mim. E a partir desse momento, eu sou filho de Deus. Então, é bem explícito aqui, Apocalipse 1:5, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos lavou dos nossos pecados. Então, Deus olha para mim através de Jesus. Você entende? Jesus está na minha frente, Ele é meu escudo. Então, Deus olha para mim. Ó, aqui está Jesus, eu estou aqui atrás dele. Deus olha para mim através de Jesus. Por que é através de Jesus? Porque em Jesus Deus vê o sangue. Então é um sangue inocente e eu atrás do sangue. Você está entendendo isso? Nós estamos atrás do sangue de Cristo. Por isso que Deus, Ele não age como Ele agia no Velho Testamento. Lembra de Nadab e Abiú?
morreram dentro do tabernáculo, porque eles ofereceram fogo estranho para Deus. Uzá morreu tocando a arca, e assim sucessivamente. Por quê? Porque não podia aproximar do tabernáculo naquele tempo. A não ser os levitas, um sacerdote uma vez por ano, você sabe da história, mas por quê? Pela presença de Deus. Então Deus ele agia desse jeito. Mas hoje é diferente, porque é pela graça, tá? Porque Deus olha a humanidade pelo sangue de Cristo. Então Deus não age, porque Deus quando olha que Deus vai agir, Deus vê o sangue. Você sabia que você é protegido pelo sangue do Cordeiro? Você sabia que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado? Está sobre mim, está sobre você. Essa é a introdução, tá, do livro de Apocalipse. Nós vamos aprender muitas coisas, né? E essa introdução, eu vou finalizar aqui, pausar esse vídeo, na idade de dar uma pausa, recomeço o mesmo estudo, tá? Para não ficar muito longo, ok? Aí nós vamos aprender junto esses estudos do livro do Apocalipse, ok? Deus abençoe a sua vida, viu, meu irmão? Vamos firme. Ó, for bom para você esse estudo, indica, repassa, tá? Se for bom para você, ok? E juntos nós vamos aqui desvendando, né, o livro do Apocalipse. Na verdade, nós vamos desvendar junto, e o que eu aprendi, o que eu sei, eu quero transmitir para você, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, pastor Donizete.